nunca esqueci o dia em que ela virou para mim e disse: "Você precisa entender que eles sempre vão vir primeiro." Eu olhei para ela. Olhei para a mesa cheia de comida que eu tinha pago. Olhei para o carro do lado de fora que eu tinha financiado. E pensei: não. Falei baixinho para mim mesmo. Eu já sei o meu lugar. O problema é que você acabou de me mostrar o deles. Antes de eu continuar, para um segundo e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo isso agora. Cidade, estado, bairro. O que você quiser. Eu leio cada comentário que chega, sem exceção, e quando você escreve, você me diz que essa história importa. Se você já se doou de verdade para uma família que não era sua de sangue e mesmo assim foi tratado como sobra, deixa o like agora, porque esse vídeo foi feito para você. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso antes de continuar. Aqui eu não conto história bonita. Aqui eu conto o que doeu. Traição, humilhação, abandono. E como a gente sai do outro lado ainda em pé. Ativa o sininho também, porque o que vem por aí vai ser pesado do jeito certo. Agora, deixa eu te contar como tudo começou. Não pelo fim, não pela briga, mas pelo começo. Pelo dia em que eu ainda acreditava que fazer o certo era suficiente. Eu conheci a Patrícia num sábado de agosto de 2017. Tinha chovido naquela tarde, e eu me lembro do cheiro de asfalto molhado do lado de fora do bar onde a gente se conheceu. Um boteco na Vila Formosa, que um amigo em comum tinha escolhido porque era neutro para os dois. Ela chegou de jeans azul escuro e blusa branca, cabelo preso, sem maquiagem. E eu lembro de pensar que ela parecia alguém que não precisava se esforçar muito para ser bonita. A gente ficou conversando por quase 4 horas, enquanto todo mundo ao redor ia embora. Ela me falou dos filhos logo no começo. Não com desculpa, não com aviso, mas com naturalidade, como quem apresenta uma parte de si mesma antes de qualquer coisa. O Cauã tinha 11 anos. A Letícia tinha 8. O pai deles tinha sumido antes de a Letícia aprender a falar o nome dele. Eu ouvi tudo aquilo e não senti medo. Senti respeito. Nos primeiros 6 meses, a gente namorou de um jeito que eu chamaria de cuidadoso. Ela não queria que as crianças vissem o relacionamento antes de ter certeza que tinha futuro, e eu entendi isso completamente. Eu chegava lá, a gente ficava até tarde, eu saía antes de eles acordarem. Nunca reclamei. Nunca pressionei. Porque eu tinha aprendido ao longo da vida que pressa em construir coisa séria costuma arruinar a fundação. Então, eu fui devagar, do jeito que minha mãe me ensinou quando eu era novo, que você entra na casa dos outros como entra num quarto com dono, com cuidado, sem fazer barulho desnecessário, sem ocupar mais espaço do que você foi convidado a ocupar. O problema, e isso eu só fui entender anos depois, é que tem gente que interpreta cuidado como ausência de limite. Tem gente que lê a sua paciência como prova de que você vai aguentar qualquer coisa, e que lê o seu silêncio como consentimento permanente. Em fevereiro de 2018, ela me pediu para morar junto. A gente estava há quase 7 meses e ela disse que os meninos já gostavam de mim, que a convivência tinha sido boa, que fazia sentido dar o próximo passo. Eu lembro do exato momento. A gente estava na cozinha dela, ela mexia numa panela de sopa, e ela virou de costas para o fogão e me olhou com aquela direteza que eu sempre admirei nela e disse: "E se a gente tentasse de verdade?" Eu disse sim, sem precisar pensar. Porque eu amava aquela mulher. E porque gostava daquelas crianças. Não de mentira, não de fachada, não para impressionar ninguém, não para ganhar pontos com ela. Gostava do Cauã do jeito reservado que ele era. Aquele orgulho de menino que perdeu o pai cedo e aprendeu sozinho que não podia depender de ninguém. Gostava da Letícia do jeito que ela sorria para mim quando eu chegava, antes que alguém tivesse ensinado a ela que talvez ela não devesse. Me mudei num sábado de março de 2018, com 2 caixas de papelão e uma mala de rodinhas. Não tinha muito. Eu sempre fui minimalista por natureza.
Ou talvez por necessidade. Tanto faz. A Patrícia tinha alugado um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, num prédio dos anos 80, com aquelas janelas de ferro que rangem quando o vento bate. Eu entrei naquela vida pagando metade do aluguel, R$ 1.200, mais metade das contas. Água, luz, internet, gás, mercado, metade de tudo. Achei justo. Era uma família nova sendo construída e todo mundo contribuindo dentro do que podia. Eu ganhava bem na época. Era supervisor de logística numa distribuidora em Santo André. Então não era questão de apertar. Era questão de fazer parte de algo. O problema é que com o tempo fui percebendo que metade das contas não era bem metade. Era minha metade mais a parte que o pai das crianças deveria pagar e nunca pagou. Era minha metade mais as emergências que iam aparecendo. Era minha metade mais tudo aquilo que vai aparecendo na vida de uma família quando tem criança crescendo. Material escolar, médico, dentista, roupa de inverno, festa de aniversário, viagem escolar, excursão, presente para o coleguinha. Eu não fiz conta no começo. Seria desumanamente frio fazer conta quando você ama alguém. Mas o dinheiro ia saindo, e a gratidão ia ficando cada vez mais silenciosa. E eu fui ignorando esse sinal, do jeito que a gente ignora uma torneira que pingando. Não incomoda o suficiente para você ligar o encanador, mas o barulho fica lá, constante, corroendo alguma coisa por baixo. No primeiro Natal juntos, dezembro de 2018, eu gastei quase R$ 2.000 com presente para as crianças. Videogame para o Cauã. Um Nintendo Switch que ele tinha falado 3 vezes de passagem. Uma vez para a mãe, uma vez para um amigo no telefone, uma vez sem querer enquanto eu estava perto. E eu guardei aquilo porque queria ver a cara dele quando abrisse. Bonecas e roupa nova para Letícia. Ceia completa. Panetone importado que a Patrícia gostava. Farofa feita por mim do jeito que aprendi com a minha mãe, que acrescentava bacon e ovo caipira. Foi uma noite bonita, desse tipo de noite que você fotografa com os olhos, porque sabe que vai querer lembrar. O Cauã abraçou o videogame sem me abraçar, mas sorriu. E naquela época, eu aceitava o sorriso como moeda válida. No dia seguinte, o pai deles apareceu para uma visita de 1 hora, a única do ano. Ele chegou com um presente de R$ 50 comprado na Americanas, embrulhado sem capricho, e os dois receberam com uma alegria que não tinha comparação com a noite anterior. Eu entendi aquilo. É o pai, é o sangue, é o ausente que quando aparece vira festa. Não guardei mágoa, mas aquela cena ficou num canto da cabeça como um arquivo que você salva sem saber ainda para que vai usar. Em março de 2019, o carro da Patrícia quebrou. Câmbio partido, orçamento de R$ 4.800 numa oficina na Vila Matilde que um conhecido dela indicou. Ela não tinha. Eu tinha guardado ao longo de quase 1 ano saindo menos, comprando menos para mim, deixando de lado umas viagens que eu tinha planejado. Eu paguei sem contrato, sem nota, sem nenhum papel, porque a gente não precisava disso. A gente era família. E família não precisa de contrato, né? É o que eu acreditava. Em agosto do mesmo ano, o Cauã começou a reprovar. Matemática e português, as 2 matérias que mais cobram base. Ele estava no 7º ano e tinha uma dificuldade que vinha de longe. Anos de escola pública sobrecarregada, professores que não tinham tempo, uma mãe que trabalhava turno duplo e chegava em casa sem energia para sentar junto com ele. Eu comecei a sentar com ele nas noites de terça e quinta. Primeiro voluntariamente, depois porque virou rotina. Mas chegou um ponto que eu não conseguia mais ajudar com o nível que ele precisava, e a Patrícia sugeriu um professor particular. R$ 280 por mês, 2 vezes por semana. Eu paguei. Em novembro, a Letícia entrou num projeto de dança clássica que a escola indicou. 150 por mês, mais o uniforme de 45, mais a sapatilha de 98. Eu paguei.
Não uma, não duas. Paguei por 2 anos seguidos sem que ninguém pedisse de volta ou oferecesse dividir. Não estou contando isso para construir uma lista de mártir. Estou contando porque o padrão importa. O padrão de quem dá e quem recebe, de quem pergunta e quem espera, de quem se preocupa e quem pressupõe. E o padrão naquela casa tinha ficado muito claro. Eu era a fonte. Não o pai, não o parceiro, não o homem que eles amavam. A fonte. E fonte não tem sentimento. Fonte não precisa de cuidado. Fonte só precisa estar aberta. O Cauã foi crescendo. Em 2020, ele estava com 13 anos e uma personalidade que eu conhecia bem porque tinha sido parecido com ele. Aquela arrogância contida de quem está testando o mundo para ver onde está o limite, de quem precisa encontrar resistência para entender que existe alguém do outro lado. Eu tentei ser essa presença de um jeito que não fosse autoritário, porque eu sabia que eu não era o pai dele e nunca ia ser se eu tentasse forçar. Joguei bola com ele nos finais de semana, quando ele aceitava. Assisti jogo junto. Cozinhei macarrão com molho de carne todo sábado, porque uma vez ele tinha comentado que era a comida favorita dele. Ficava disponível sem ser invasivo, mas tinha uma resistência nele, uma parede que eu respeitava como legítima. Porque um menino que cresceu sem pai tem o direito de desconfiar de qualquer homem que aparece com cara de querer ocupar esse espaço. O que eu não esperava era que alguém dentro daquela casa estivesse ativamente alimentando essa resistência. Numa tarde de outubro de 2020, um dia de semana que eu tinha saído mais cedo do trabalho porque estava com uma dor de cabeça que não passava, eu entrei no apartamento devagar para não incomodar. A Patrícia estava no quarto com a porta entreaberta, falando no telefone. Eu ouvi sem querer, ou talvez quisesse sem admitir. Ela falava com a mãe dela, a dona Conceição, uma mulher de Piracicaba, que nunca me recebeu com calor verdadeiro. Sempre com aquele sorriso educado, que é pior do que a rispidez, porque você não sabe onde pisar. E eu ouvi a Patrícia dizer, naquela voz baixa, de quem está confidenciando algo que não deveria ser dito em voz alta. Mãe, eu sei que você acha que não vale a pena, mas enquanto ele estiver pagando as coisas aqui, eu não vou fazer nada que mude isso. Eu fiquei parado no corredor com a chave ainda na mão. Devo ter ficado uns 30 segundos assim. Aquele tipo de imobilidade que não é surpresa, é reconhecimento. Como quando você ouve uma frase que explica algo que você estava tentando entender faz tempo, mas não conseguia nomear. Eu fui até a cozinha, peguei um copo de água, sentei na mesa e fiquei olhando pela janela para o prédio cinza do lado de fora. Não chorei. Não senti raiva. Senti algo pior do que raiva. Senti uma clareza fria que eu não pedi e não queria. Como quando você liga a luz num quarto que você achava que conhecia e enxerga coisas no chão que você vinha pisando no escuro há anos. Mas eu fiquei. Porque tinha dias bons, e os dias bons eram reais, não eram invenção. Tinha noites em que a Patrícia encostava a cabeça no meu ombro no sofá e a gente ficava em silêncio assistindo série, e aquele silêncio tinha a textura de lar. Tinha manhãs de domingo em que ela fazia café com leite e pão na chapa, e me chamava pelo apelido que só ela usava. E eu sentia que aquilo era real. Tinha momentos em que a Letícia me chamava de pai sem perceber. Ela sempre se corrigia logo depois, ficava sem graça, abaixava o olho, e eu fingia que não tinha ouvido para poupar ela do constrangimento, mas guardava aquilo comigo como guardava as poucas coisas preciosas que a vida foi me dando de graça. Esses momentos me faziam ficar. Esses momentos me faziam acreditar que o resto era transitório, que a coisa ia se acertar, que paciência eventualmente constrói o que a pressa destrói. O problema é que enquanto eu esperava o acerto, os outros dias foram aumentando em frequência e em intensidade. O Cauã aprendeu, em algum ponto entre os 13 e os 15 anos, que havia uma assimetria naquela casa que ele podia explorar.
Não era crueldade calculada. Eu nunca acreditei nisso. Era um adolescente testando os limites do mundo com as ferramentas que o mundo tinha colocado na mão dele. E uma das ferramentas era a frase: "Você não é meu pai". Ela aparecia sempre que eu pedia alguma coisa. Que arrumasse o quarto, que baixasse o volume, que fizesse o dever antes de ligar o videogame. Eu levava para Patrícia. E a Patrícia, invariavelmente, na frente dele, me dizia que eu precisava entender que ele estava numa fase difícil. Que eu tinha que ter mais paciência. Que era normal. Cada vez que isso acontecia, eu sentia uma coisa pequena indo embora dentro de mim. Não dramaticamente. Sem barulho, sem aviso. Como quando uma rachadura no azulejo vai aumentando 1 milímetro por semana, e um dia você olha e não entende como chegou ao estado que está. Em março de 2022, aconteceu o que eu chamo de primeiro sino. A gente estava jantando. Arroz, feijão, bife, que eu mesmo tinha feito depois de chegar do trabalho às 18h30, porque a Patrícia tinha saído mais tarde. Eu pedi para o Cauã passar o sal. Ele não passou. Estava no celular. Aquela distância de adolescente que é ao mesmo tempo física e declaração de território. Eu pedi de novo. Ele largou o celular devagar, com aquele gesto que é lento o suficiente para ser comentário. Empurrou o saleiro na minha direção sem me olhar e disse, com a voz nova que tinha ficado grossa nos últimos meses, uma voz que carregava uma confiança que ele não tinha desenvolvido sozinho: "Você podia pedir por favor." Eu olhei para ele. Olhei para Patrícia. Ela estava olhando para o prato. Não disse nada. Não corrigiu. Não abriu a boca. E naquele silêncio dela, eu entendi mais do que teria entendido em qualquer discurso. Que ela tinha escolhido. Que quando precisava escolher entre corrigir o filho e preservar a autoridade do companheiro, ela escolhia o filho. O que em si não seria errado, mas a forma que isso vinha sendo feito sistematicamente em cada episódio havia ensinado ao Cauã que eu era o elemento mais dispensável naquele quarto. Naquela noite, foi a primeira vez que eu dormi do lado da Patrícia sem conseguir sentir que ela estava perto. O corpo dela estava ali. A distância era interna. Nos meses seguintes, a coisa foi tomando uma forma que só consegui nomear depois, olhando de fora, com o distanciamento que o tempo e a saída daquela situação me deram. Os pedidos foram aumentando. Não pedidos de ajuda de quem se sente vulnerável. Pedidos de quem já pressupõe que vai receber. O Cauã queria o tênis Nike Air Force One, que custava R$ 580. E quando eu disse que o mês estava apertado e precisava esperar, ele foi diretamente a Patrícia, que veio até mim com aquela voz suave de quem negocia algo, que já decidiu que vai conseguir, e disse que era importante pro emocional dele, que ele estava numa fase delicada, que os colegas tinham, que ele precisava se sentir igual. Eu comprei o tênis. A Letícia queria fazer um acampamento de inglês em Campinas. 2 semanas, R$ 3.200. E eu paguei sem que ninguém perguntasse se eu podia, se era bom um momento, se eu queria alguma coisa em troca, além de um obrigado que durava menos de 10 segundos. Eu virei a torneira que ninguém mais precisava abrir, porque ela nunca tinha fechado. Em setembro de 2022, eu e a Patrícia tivemos a primeira briga de verdade. Não aquela briga de casal normal que passa em 2 horas e vira piada depois, mas aquela briga que abre uma gaveta que você sabia que existia, mas que ambos tinham concordado silenciosamente em nunca abrir. Ela disse que eu era difícil, que eu cobrava coisas que ela não conseguia dar, que eu era emocionalmente distante, que ela se sentia sozinha do meu lado mesmo quando eu estava presente. Eu ouvi tudo com atenção, porque eu sempre ouvi com atenção. Esse nunca foi o meu problema. E quando ela terminou, eu perguntei com calma o que exatamente ela estava sentindo falta. O que eu tinha deixado de fazer. Ela ficou em silêncio. Depois disse que eu era frio, que eu não demonstrava afeto da forma que ela precisava. Eu fiquei olhando para ela por um tempo
que devia ter parecido estranho por fora. E depois disse, não com raiva, mas com aquela precisão cirúrgica de quem finalmente decidiu falar o que estava pensando. Patrícia, eu pago o aluguel dessa casa. Pago mercado, escola, médico, dentista, material escolar, roupa de frio, viagem, presente de Natal, aniversário, tênis de R$ 500, acampamento de inglês de 3.000. Chego em casa todo dia. Nunca te traí. Nunca levantei a voz para você nem para as crianças. Nunca fui embora quando as coisas ficaram difíceis. Me diz o que exatamente você chama de frio. Ela não respondeu. Mudou de assunto. Disse que estava cansada, que ia dormir. E naquele momento, eu senti uma chave virando dentro de mim. Lenta, com esforço, como aquelas fechaduras velhas que precisam de força. Mas virando. Não era o fim ainda, mas era o começo do fim se anunciando. Eu não fui embora naquele dia. Ainda não. Porque ainda tinha uma parte de mim que acreditava que conserto era possível. Que com mais tempo, mais paciência, mais tentativa, a coisa ia encontrar o equilíbrio que eu achava que estava só desajustado. Essa é a mentira mais cara que a gente conta para si mesmo quando ainda ama alguém. Que o amor é suficiente para resolver o que o respeito nunca construiu. Que se você tentar mais, der mais, esperar mais, a outra pessoa vai eventualmente enxergar o que você está oferecendo e oferecer de volta. Mas amor sem respeito não cresce. Ele apodrece. Lentamente, com cheiro bom ainda por fora, mas por dentro virando outra coisa. Em janeiro de 2023, o Cauã fez 16 anos. Eu comprei um presente. Um fone de ouvido JBL que ele tinha comentado querer, R$ 190, não era pouco para um presente de adolescente que você nem escolheu ter na vida. Na mesa do aniversário, na frente de toda a família dela, a dona Conceição de Piracicaba, a irmã da Patrícia com o marido, uns primos adolescentes, uma tia que eu nunca tinha conseguido decorar o nome. O Cauã abriu o pacote, olhou e disse com aquela naturalidade devastadora de quem não percebe o tamanho do que está fazendo. Ah, pensei que fosse o Sony. Sem obrigado. Sem nada. Colocou de lado como se fosse um objeto qualquer e foi falar com o primo. A Patrícia riu de um jeito nervoso e disse em voz baixa que eu não levasse a sério, que ele era assim. A dona Conceição me olhou de canto com aquele sorriso que eu já sabia interpretar. O sorriso de quem está vendo exatamente o que esperava ver e se sente confirmado. Eu comi o bolo. Fui embora antes de todo mundo com desculpa de enxaqueca. Sentei no carro sozinho por uns 15 minutos no estacionamento do prédio sem conseguir ir a lugar nenhum. E depois de 15 minutos, eu liguei o motor e fui embora sem entender ainda o que estava acontecendo comigo por dentro, mas sentindo que algo estava mudando de lugar. Aquele deslocamento lento de quem está começando a acordar. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, eu abri uma planilha no computador. Coloquei fone de ouvido, silenciei o celular e comecei a calcular. Aluguel, 58 meses vezes 1.200. Carro da Patrícia, 4.800. Reforço escolar do Cauã, 32 meses vezes 280. Dança da Letícia, 24 meses vezes 248, incluindo uniforme e sapatilha. Acampamento de inglês, 3.200. Tênis Nike, 580. Natação que o Cauã fez por 6 meses, 180 por mês. Presentes de Natal dos últimos 4 anos. Presentes de aniversário. Mercado em meses que ela estava no vermelho. Conta de hospital quando a Letícia quebrou o braço numa queda de bicicleta e o convênio não cobria o pronto-socorro particular que era o mais perto. Quando eu somei tudo, eu fechei o computador. Fui até a janela. Fiquei olhando para a rua vazia lá embaixo por uns 5 minutos. Não era sobre dinheiro. Nunca foi, e eu sabia disso. Mas aquele número me disse algo que o coração se recusava a dizer.
Eu tinha construído uma casa dentro de uma família que nunca me deu as chaves. Tinha colocado tijolos, tinha cimentado, tinha pintado as paredes, mas a casa nunca tinha sido minha. E quando alguém não tem as chaves, quando bate e a porta abre, é favor. Quando fica em silêncio, é para não incomodar. Essa pessoa não mora. Essa pessoa visita. E visita, por mais longa que seja, eventualmente termina. Em março de 2023, aconteceu o segundo sino, o definitivo, o que não dava mais para ignorar sem me trair completamente. Era um domingo à tarde, aquela hora preguiçosa depois do almoço em que o apartamento tem uma luz dourada e lenta. A Patrícia me chamou para conversar na sala, enquanto as crianças estavam nos quartos. Ela tinha aquele jeito que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos quando ia pedir alguma coisa grande. O tom levemente mais suave que o normal, o contato visual calculado para parecer sincero, mas que durava exatamente o tempo que precisava durar. A mão no meu braço que aparecia antes do pedido como sinal de que estava querendo algo. Ela disse que o Cauã queria fazer o cursinho Anglo na Vila Mariana, o pré-vestibular, porque ele queria tentar medicina, o que em si era uma notícia linda que eu queria poder comemorar sem o que veio depois. O Anglo custava R$ 950 por mês. Ela não conseguia sozinha. Fazia sentido eu ajudar. E então, como se fosse um adendo natural ao pedido, ela disse a frase que eu não esperava. Acho que é importante que você entenda que eles sempre vão vir primeiro para mim. Em qualquer decisão, em qualquer situação. E eu preciso que você aceite isso para a gente conseguir seguir em frente. Eu não disse nada na hora. Eu ouvi. Processei. Olhei para aquela mulher que eu tinha amado de verdade, que eu tinha escolhido, por quem eu tinha aberto mão de coisas que nem ela sabia, viagens que não fiz, dinheiro que não guardei, projetos que adiei, uma parte de mim que fui deixando de lado aos poucos, porque cuidar daquela família tinha ido ocupando o espaço que antes era só meu. E eu entendi que ela não estava me pedindo compreensão. Não estava abrindo uma conversa. Estava me comunicando uma hierarquia estabelecida e esperando que eu assinasse embaixo. Eu disse, eu vou pensar. Ela ficou surpresa. Visivelmente, fisicamente surpresa. Porque em 5 anos eu nunca tinha dito que ia pensar. Eu sempre tinha dito sim, tudo bem, pode ser, claro que sim. Naquelas 2 semanas seguintes, eu fiz algo que nunca tinha feito dentro daquela relação. Eu parei de oferecer antes de ser pedido. Parei de antecipar o que precisava ser feito. Parei de colocar a mão no bolso por impulso de cuidado. Comecei a observar com os olhos de alguém que está de fora. E o que eu vi não me assustou pela maldade. Porque não havia maldade naquilo. O que me assustou foi a naturalidade. Eles tinham se acostumado tão completamente e tão honestamente com o que eu dava, que não sabiam mais enxergar. A torneira tinha virado paisagem. A água tinha virado garantida. Eu tinha virado invisível da maneira mais cara possível. Invisível enquanto presente. Visível somente quando ausente ou quando havia algo a pedir. Numa quinta-feira de abril, eu cheguei em casa e o Cauã estava no sofá com 2 amigos. Eles estavam consumindo coisas que eu tinha comprado no mercado na véspera. Refrigerante, salgadinho, pão de queijo que estava na geladeira desde o dia anterior. Eu entrei. Falei boa tarde com aquela normalidade de quem chega em casa. Nenhum dos 3 levantou os olhos da tela. O Cauã me olhou de canto com aquele jeito novo, aquele jeito que ele tinha desenvolvido nos últimos meses quando havia plateia. E disse, com o sorriso de quem sabe que vai ter audiência. Ei, você vai fazer janta hoje ou vai ficar de moleza de novo? Os 2 amigos riram. Ele riu também, satisfeito, como quem atingiu exatamente o que queria atingir. Eu fui para o quarto. Fiquei sentado na beira da cama olhando para o nada por uns 15 minutos. Não com raiva. Raiva eu até esperava. Raiva seria simples de lidar. Senti aquela coisa que vem depois da raiva.
depois de todas as emoções mais barulhentas terem passado. Aquela clareza fria e quieta de quem finalmente vê a situação como ela é, sem o filtro do amor, sem a névoa da esperança. Eu olhei para o meu reflexo no espelho do guarda-roupa e perguntei para mim mesmo em voz alta, não muito alta, quase sussurrando como quem está com vergonha da própria pergunta. O que você ainda está fazendo aqui? A resposta não veio naquele dia. Mas a pergunta não foi embora mais. Na semana seguinte, eu liguei para o meu irmão mais velho, o Ricardo, que morava num apartamento de um quarto no Ipiranga, desde que a esposa dele tinha ido morar em Portugal 2 anos antes. Perguntei se eu podia ficar com ele por um tempo enquanto procurava meu lugar. Houve um silêncio curto no telefone. O tipo de silêncio de quem entende exatamente o que está sendo dito por baixo da pergunta. E então ele disse: "Pode vir quando quiser. O sofá é seu." Eu disse obrigado. Ficamos mais uns 2 minutos no telefone sem falar muito. Às vezes, o silêncio entre irmãos é a conversa mais completa que existe. Eu levei 3 semanas para organizar as coisas internamente antes de agir. Não me precipitei. Não tomei decisão no calor de nada, porque eu sabia, por experiência e por temperamento, que sair na raiva é diferente de sair com clareza. Na raiva, você vai e volta. Na clareza, você vai e se encontra. E eu queria me encontrar. Eu queria chegar no outro lado daquilo sendo a mesma pessoa que eu sabia que eu era, antes daqueles 5 anos terem me ensinado a me fazer menor do que eu era. Organizei minhas finanças. Falei com um contador que era meu amigo de infância e entendi o que precisava ser feito. Separei o que era meu do que era dela na conta conjunta que a gente tinha aberto em 2019. Não retive nada que não fosse meu. Não precisava de vingança. Vingança é coisa de quem ainda está preso no lugar que está tentando deixar. Numa sexta-feira à noite, eu sentei com a Patrícia na mesa da cozinha. A mesma mesa onde a gente tinha tomado café juntos centenas de vezes. Onde eu tinha feito farofa de Natal, onde eu tinha ajudado o Cauã com o dever de matemática, onde a Letícia tinha me mostrado o primeiro desenho que ela fez na aula de arte. E eu disse a ela com toda a tranquilidade que aqueles anos e aquelas 3 semanas de preparação me deram. Eu sei o meu lugar. Sei exatamente. E o meu lugar não é esse. Ela tentou. Deu crédito para ela. Ela tentou de verdade. Disse que eu estava sendo dramático. Disse que tinha coisas a resolver. Que a gente podia fazer terapia de casal. Que ela ia conversar com o Cauã com mais firmeza dessa vez. Que as coisas iam mudar. Eu ouvi cada palavra sem interromper. Quando ela terminou, eu disse, não com crueldade, mas com a honestidade que aquele momento exigia. Patrícia, você é uma boa pessoa. Você ama seus filhos, e isso é lindo. Mas você me criou para ser confortável, não para ser amado. E durante todo esse tempo, eu merecia ter sido amado. Ela não respondeu. Olhou para a mesa. No sábado de manhã, eu fechei a conta bancária conjunta. Transferi o que era meu. Deixei o que era dela. Sem drama, sem retenção, sem nenhuma mesquinhez. Peguei minhas 2 caixas de papelão e minha mala de rodinhas, as mesmas com que tinha entrado em março de 2018, 5 anos e 1 mês antes, e comecei a carregar para o carro. O Cauã não estava em casa. Tinha ido para a casa de um amigo na véspera. A Letícia estava no quarto com a porta fechada. Quando ouviu o barulho das caixas, ela abriu a porta e ficou me olhando do corredor com aquela cara de criança que entende mais do que deveria precisar entender. Ela tinha 15 anos naquele abril, quase da minha altura, cabelo preso igual à mãe. Eu parei com a caixa nos braços e ficamos nos olhando por um segundo. Eu apoiei a caixa no chão, fui até ela e me abaixei levemente para ficar na altura dela. Ela abraçou meu pescoço forte, daquele jeito que crianças abraçam quando sabem que é despedida, com toda a força que o corpo consegue, e disse baixinho, com a voz que estava quebrando, mas que ela estava claramente tentando segurar.
Por que você está indo? Eu fiquei com ela assim por uns segundos. Depois, eu me afastei levemente. Olhei para ela de frente e disse a verdade mais simples e mais completa que eu tinha disponível. Porque eu me respeito. Ela assentiu com a cabeça. Não disse mais nada. Voltou para o quarto. Eu peguei a caixa, desci o elevador, coloquei tudo no porta-malas. Sentei no banco do motorista e fiquei por uns 2 minutos sem ligar o carro, olhando para frente, deixando o silêncio do carro ser o que precisava ser. Não chorei ali. Tinha chorado antes, em outras noites, quando estava sozinho processando o que estava prestes a fazer. Ali eu estava do outro lado desse processo. Não era mais dor antecipada. Era a dor real de cortar algo que foi verdadeiro, mesmo quando estava errado. Respirei fundo uma vez. Mais uma. Olhei pelo retrovisor para o prédio cinza, com as janelas de ferro que rangem com o vento. Liguei o motor. Fui embora. Tem coisas que a gente só entende depois de um tempo, quando a poeira baixa e você consegue olhar de longe, sem o calor da situação distorcendo tudo. Eu entendi, nos meses que vieram, que eu tinha confundido duas coisas que parecem iguais, mas não são: entrega e dissolução. Entrega é você dar de si mesmo para alguém de forma consciente e recíproca, sabendo o que está oferecendo. Dissolução é quando você vai se apagando por partes para caber no espaço que alguém decidiu que você ocupa, até que um dia você olha no espelho e não reconhece completamente a pessoa que está ali. Eu tinha me dissolvido, lentamente, com boa intenção, com amor genuíno, mas dissolvido. Entendi também que ser padrasto ou qualquer coisa que ocupe aquele espaço, o homem que aparece quando o pai não aparece, que financia o que o pai deveria financiar, que fica quando seria mais fácil ir embora, é um dos atos de generosidade mais completos que um ser humano pode oferecer. E que por isso mesmo, exatamente por isso, merece ser reconhecido. Não idolatrado, não agradecido em discurso todo dia, mas reconhecido, visto, tratado como alguém que escolheu estar ali, não como peça de mobília que paga as contas. Entendi que quando alguém te diz onde você está na hierarquia deles, você deve acreditar, e então decidir, com toda a consciência e toda a dignidade que você tem disponível, se aquele é o lugar onde você quer viver. Eu não queria. Nunca tinha querido, na verdade. Eu tinha querido um lar. E o que havia se formado ali não era um lar. Era uma estrutura de conveniência, com momentos de ternura, que eu colecionava como prova de que estava no lugar certo, quando, na verdade, estava no lugar confortável para todo mundo, menos para mim. Hoje eu moro num apartamento de 2 quartos no bairro do Paraíso. Pequeno, silencioso, com uma janela que dá para uma rua arborizada, que fica barulhenta na hora do rush e quieta de madrugada, do jeito que eu gosto. Eu cozinho o que quero no ritmo que quero. Assisto o que quero. Durmo na hora que quero. Encontro com amigos que eu tinha ido deixando de lado ao longo dos anos, porque a vida naquele apartamento do Tatuapé tinha ido ocupando cada espaço disponível, até não sobrar nada que fosse só meu. Estou namorando uma mulher que não tem filhos, que me olha como se eu fosse suficiente, não como recurso, não como suporte estrutural, não como a torneira que não fecha, como pessoa. Isso parece simples. Não é. Eu não tenho raiva da Patrícia. Não tenho raiva do Cauã. Não carrego mágoa da Letícia, que era a parte mais inocente de tudo aquilo e que provavelmente ainda não entendeu completamente o que aconteceu. Cada um deles era quem era dentro das limitações e dos aprendizados que tinham. O erro foi meu, não de ter amado, nunca de ter amado, porque amar nunca é o erro, mas de ter ficado tanto tempo tentando comprar com dinheiro e esforço e paciência e silêncio um respeito que, quando não é dado livremente, não pode ser comprado de jeito nenhum. Você que está me assistindo agora, se você está nessa situação, se você reconhece essa sensação de ser a fonte que nunca fecha, o financiador silencioso de uma vida que não te inclui de verdade,
O paciente que vai acabar virando o idiota da história? Eu não estou aqui para te dizer o que fazer. Não tenho esse direito. Cada situação tem suas camadas, suas histórias, seus filhos, suas dívidas, seus anos investidos, suas razões para ficar. Mas estou aqui para te dizer o que ninguém me disse na época, quando eu precisava ouvir. Você tem o direito de ir embora. Você tem o direito de se respeitar mais do que respeita o medo de deixar. E às vezes a coisa mais honesta que você pode fazer, por você e por paradoxo até por eles, é parar de fingir que aquilo que está acontecendo está bem. Saber o seu lugar não significa aceitar o menor lugar que te oferecem. Significa ter clareza suficiente para reconhecer quando o lugar que você ocupa não tem espaço para quem você realmente é. E coragem suficiente para ir procurar o lugar que tem.